gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz. Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue. Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei. Seu maconheiro! Seu merda! Show! É você que financia essa merda! Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só é possível graças aos nossos assinantes lá no PicPay que colaboram todo mês pra gente conseguir pagar as contas desta bagaça. Aqui quem fala é Igor Seco, comandando essa web bancada canábica e comigo ele, meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bem, Marcelo Nhoque? Tudo maravilhoso, Igor. Como poderia ser diferente, cara? Mais uma gravaçãozinha do TH Show aí, mais uma pauta irada e mais um convidado gostoso, né, cara? Pra eu falar bem do físico dele, pra começar bem esse programa aí. Cara, tu tá entregando pro pessoal que a gente faz pauta, cara? Os usuários não acreditam nisso. Ah, mas o que os usuários acham? Que a gente liga o microfone e diz que o número aleatório aqui cai na casa de alguém? Que a gente Nhoque, não é isso, mas o TH Show de hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um episódio para falar de música, cara. E sabe o que dizem sobre ambiente de música, né, meu amigo? Nosso convidado é um dos maiores especialistas na história do século XX e traz com ele uma bagagem foda para nos ajudar a conhecer a história da banda mais jovem do Brasil. Cola na roda, se apresente para os nossos usuários aí, Paulo Peixoto. Olá, meu povo! Como vão vocês? Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos falar de música, de sociedade, de contexto histórico, de contexto fonográfico. Vamos dar uma geral. O que foram os anos 90 no rock brasileiro? E o que aconteceu com essa banda que nós vamos falar hoje? Então deixa eu começar perguntando para vocês. Primeiro pro Nhoque. Nhoque, você escutava Planet Hemp? Não, longe de mim, cara. Eu era um menino... dentro da... Como se diz? Eu ainda tava no caminho do bem, cara. Tava na boa ainda. Não conhecia esse mundo maldito no qual me enfiei e não consegui mais sair, né? Mas hoje em dia eu acho muito bom. Só que naquela época eu não ouvia Planet Hemp, cara. Não ouvia. E você, Paulo Peixoto? Eu demorei pra engolir essa cena musical dos anos 90. Eu sou um garotinho rockista oitentista. Hoje eu sou completamente oposto. Eu sou inverso dessa cabeça que eu tinha nessa época, início dos anos 90. Que aquilo ali não era rock. Aquilo ali era rock misturado com um monte de coisa que não é rock. Então não podia contar. Né? Então, Charlie Brown, Raimundos, Skank, Rapa, pra mim isso tudo é porcaria. Bom eram os caras do 80, Titãs, Legião, Barão Vermelho. Isso é o do Paralamas, então. Odeio o rock dos anos 80. Eu odeio o rock dos 80 e amo a música dos anos 90, o rock dos anos 90 brasileiro. Eu também acho muito mais. Nessa época eu também gostava muito dessas bandas que tu citou aí, mas achava Raimundos bom também, porque eu achava os caras são muito malucos, né, cara? Mas eu não achava que era rock também. Eu dizia, isso não é bem rock, isso é um... Cara, então... Eu achava que era tipo um baião louco. É forró com palavrão. É isso aí. Eu sou o único aqui que gostou de primeira de Planet Hemp, cara. Eu escutei Planet Hemp a primeira vez, acho que foi em 2003 ou 2004, eu era um moleque. Peguei o lançamento do Planet Hemp, quando começou a se falar muito em Planet Hemp, e ninguém falava de maconha. Né? Não era um tema que é muito mais era muito mais estigmatizado do que ainda é hoje. Então foi um susto. É uma banda que falava de maconha e só falava de maconha, o primeiro disco, né? Praticamente. Então aquilo me causou uma repulsa, mais por preconceito, que era drogados. Meu Deus, os drogados. Eu tava vendo a matéria do Fantástico, que apresentou o Planet Hemp. Cara, rola até de botar um áudio, porque o texto é incrível. Quantidade de preconceitos, informação e sensacionalismo. Coisas que hoje você fica chocado, sabe? Mas na época era um absurdo. Fomos entrevistar o Marcelo D2 e ele já tava fumando maconha. Não é cafezinho não, gente, é maconha. Aí ele falou assim, a primeira de hoje tá cedo. Ele falou assim, não, já é o terceiro. Eu, é isso. Sabe, era um escândalo e tal. E a questão toda da legalização das drogas e da contra-apologia às drogas era uma coisa muito... Tinha uma posição muito clara que era contra qualquer coisa que falasse de droga, né? O ritmo é sempre frenético. A multidão entra em delírio. As
palavras de ordem têm um tema só. O grupo Planet Hemp, ou Planeta Maconha, era totalmente desconhecido apenas um ano atrás. Hoje tem uma legião de seguidores. Em quase todas as letras das suas músicas, a maconha é personagem central. 3 da tarde, faltam alguns minutos para o ensaio num estúdio de gravação. Os integrantes do Planet Hemp, sem a menor cerimônia em frente à câmera, repetem uma rotina. Nessa sala de espera, em vez de cafezinho, tem cigarro de maconha. O baseado vai passando de mão em mão. Seu primeiro de hoje? Não? Terceiro? O lado do Planet Hemp é alucinante. Na plateia, o fumo corre solto. O baseado passa de mão em mão. O próprio líder do grupo fuma no palco. O salão vai ficando enfumaçado e entra em delírio. No fim do show, quando tento me aproximar, a vaia é geral. Social, tá ligado? Eu não quero que ninguém fume, quero conversar só. Não, mas a gente tá afim de fumar e você tá afim de filmar. Filma pra lá. Mas aos poucos vão relaxando, conversam, argumentam e alguns assumem, escancarando. Por que todo mundo aqui tem medo de assumir e você tá assumindo assim, na frente da câmera? Isso é apenas uma erva, é uma planta. É ou não é? Então, quer experimentar? E foi a primeira banda que falou de drogas abertamente, falou de maconha abertamente. Antigamente, outras bandas, outros cantores falavam de passagem com piada, sabe? Tem músicas, tipo, tem Maria Joana, do Erasmo Carlos, lançada em 70, se não me engano, 71, que é uma piada, é um calypsozinho, uma coisa meio jocosa. E outras músicas também que falam de passagem, falam como metáfora, né, de muitos cantores. Agora, se o Chico Buarque pode botar maconha numa letra dele desse século, deve muito ao Planet Hemp, que abriu essas portas, e as portas, quando se abrem, nunca mais se fecham. Cara, pior que antes do Planet Hemp ninguém levantava essa bandeira, né? Era só umas referências mesmo, né? Ninguém levantava, era um escândalo, né? Pois é, mas tem algumas músicas do Raimundos, por exemplo, que ele falava de planta maconha e... Mas não tava no nome, né, cara? E também a fama que ajudou e atrapalhou ao mesmo tempo, né? Virou um rótulo meio incômodo, mas que ajudou a explodir a banda. É um rótulo, é tipo chamar o Igor e eu de maconheiro num programa chamado Tega Show. Não, né? Exatamente. Exatamente, assim. Banda Planet Hemp, maconha, depois rock psicodélico, hard rock, raga, e rock, hoje... sabe? Primeiro maconha. Mas hoje é isso aí, ninguém via além da maconha, mas hoje em dia todo mundo tem ciência da qualidade musical que aqueles caras estavam fazendo, né? Exatamente, e até dá pra se dizer que não é sobre maconha, né? É sobre liberdade de expressão, político, é sobre reação, é político, é reação à opressão, né? Opressão de qualquer tipo de autoridade. Pois é, cara, mas eles adotaram um pouco mais tarde esse espírito político, né, cara? Porque no começo era como você falou, era muito mais sobre maconha, e tipo, sobre fumar maconha, aí sobre Rio de Janeiro, aí sobre fumar maconha no Rio de Janeiro, tá ligado? Sim. As músicas eram assim, aí tipo, em que momento que eles começaram a pegar esse lado mais, tipo, anti-governo e tal, cara? Acho que foi um amadurecimento natural. Você vê que no segundo disco já é mais sobre liberdade de expressão geral do que contra legalização de maconha. Os cães ladram e a caravana não para, né? E depois que Sagaz Homem Fumaça, aí vai se abrir mais ainda, vai ter outras referências. O Marcelo D2 vai flertar com o samba, e vai ser uma coisa muito mais rica. Pode crer. Eu acho que mais ali no começo eles sofreram bastante retaliação, principalmente da polícia, né, cara? Os integrantes ali do Planet Hemp, eles são cheios de histórias, tipo, da polícia... Isso antes de serem cantores, antes de serem músicos... A história da banda é essa. Não é porque eles falavam sobre maconha que eles tomavam geral. O Marcelo D2 era camelô, né? Ele vendia camiseta de rock. E vendendo camiseta de rock, ele conheceu, né? Tava com a camisa do Dead Kennedys. E ele se encontra com o Skank, que vai ser o parceiro dele, do Marcelo D2 no início, do Planet Hemp. E eles vão se conhecer e ter ideia de vão começar a conversa sobre rock, sobre Dead Kennedys e tal. E a partir daí vão ter ideia de fazer uma banda. Os dois queriam fazer uma banda e tal, mas ninguém tocava nada.
Então a solução foi fazer hip hop, que ninguém precisava tocar instrumento nenhum e usar base de rap, e assim foi. E o Skank, que é Skank com U, né, não confundir com a banda Skank com A, ele tem esse apelido porque ele foi pra uma festa de punk, aí ele fez o cabelo moicano, raspou lateral, e depois no dia seguinte no trabalho ele ficou com medo, né, de ir com aquele cabelo, raspou tudo. Aí começaram a chamar ele de o único skinhead punk do mundo. Então é Skank com U. Porque a banda Skank é por causa disso, por incrível que pareça, né? A banda Skank já tinha estourado, né? Quando o Planet Ramp surgiu. Aí começaram a ensaiar, a escrever e formaram a banda original e foram tocar. Tem até um filme que chama Legalize Já, que conta a história do início da banda, que mostra que o primeiro show deles foi numa igreja evangélica. Sabe? Eles botaram um monte de Jesus na letra e ficaram lá, Jesus, a galera, Jesus! Botaram confusão. O primeiro show do Planet Ramp foi na igreja evangélica, encontro de evangélicos. Eu canto assim porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus, foi isso mesmo. Aí os crentes são delírio, né? Jesus, Jesus. Eu não sei que ponto é verdade ou é uma piada do filme, mas eu nunca vi essa referência em nenhuma outra de que isso tenha acontecido, mas a cena é engraçadíssima. Eu acho que é verdade. Pode ser. Eu acho que é verdade. Deve ser. E não ganharam nada, né? Eu tenho fé que é verdade disso aí. E depois o Skank fechou um show na Garage, que era um bar do underground, cult do underground, também sem ganhar nada, e foram tocar no Garage com a cara e a coragem, né, já com a banda formada e tal. É importante a gente falar da cena underground, né, dos anos 90, que nos Estados Unidos teve o grunge, que foi uma explosão dos selos independentes. Então as grandes gravadoras começaram a dar mais espaço para pequenos selos com bandas alternativas. E isso no Brasil também não foi diferente. Os Titãs abriram um selo independente da Warner que chamava Banguela, que até o Miranda tocava os negócios, né? E aí contrataram o Raimundos, o Mundo Livre S.A. e mais outras bandas e lançaram esses caras no underground e estouraram, né? Quando o Raimundos estourou, já era uma reinvenção do rock brasileiro, porque o rock brasileiro nos anos 80 não fazia mistura com ritmo nacional, e o Raimundos veio fazendo mistura com forró, mistura com Genival Lacerda, né, fazendo essa bagunça. Isso não era comum, e de repente virou o modus operandi da música brasileira. Então foi um choque, uma diferença muito grande você ouvir rock 89 e 93. Mas isso também já tinha acontecido entre 60 e 70 ali, né? Isso nada mais é do que uma revisita do antropofagismo lá da Tropicália, né? Do tropicalismo. Sim, que também era um choque uma mudança muito grande no modo de fazer rock, né? Claro. Que foi sempre... E aí o Brasil teve essa parte do B-Rock dos anos 80, onde se fazia um rock muito americanizado. Aí tinha o The Police brasileiro, tinha o The Smiths brasileiro, tinha o Joy Division brasileiro. Era tudo muito semelhante. E você consegue lembrar de alguma banda gringa que seja tipo equivalente ao Planet Ramp? O Rage Against the Machine parece bastante. Eu acho que o Beast Boys e o Rage Against the Machine conversam bastante com o Planet Ramp. Acho que foram... No sentido de ser uma inspiração mesmo. Da letra, do que eles falam? Dessa pegada de contestação e do tipo de fusão de hip hop com hard rock. Aí todo mundo queria ter um Raimundos, né? E no Rio tinha uma produtora, o nome dela era Elza Cohen, e ela começou a fazer uns shows alternativos que se chamava Super Demo, onde várias bandas que estavam começando no Rio se apresentaram, o Rapa e o Planet Ramp também. E da Super Demo foi feita uma coletânea que depois virou um selo Caos ligado à Sony, que vai contratar o Planet Ramp, Jorge Cabeleira, nesse momento. E aí o underground virou o queridinho, que era uma banda extremamente baratas, disposta a fazer qualquer tipo de contrato que dava muito retorno. Né? Sim, pode crer. Tudo que os caras querem. Então o Planet Ramp vai tocar no Garage, na Praça da Bandeira, lá no Rio, e depois vai tocar a banda, vai tocar os sucessos e vai estourar. Pode crer. Só que o Skank ele já morre ali em 94, né, cara? O Skank tinha HIV, ele era portador do HIV. Exatamente. Não se sabe como ele contraiu. O Marcelo D2 descobriu que ele tinha AIDS no dia da morte dele. Ele não contava pra ninguém, não tomava o AZT, porque passava mal, tem uma reação forte no organismo, né?
Então ele pegou a pneumonia e morreu por decorrência do vírus HIV. E ele viu o iniciozinho. Chegou a lançar o disco foi lançado na verdade em 94, ele vai estourar em 95. Mas em 94, quando o Skank morreu, eu acho que o disco já tinha sido lançado. E já tinha um sucessinho. Aí, quando o Skank morre, o D2 vai pensar em desistir, parar tudo, mas aí os familiares do Skank falam pra ele que essa era a missão dele, colocar a Planet Hemp na trilha de sucesso, que era pra ele continuar, pra ele não parar, e ele vai decidir dar continuidade à banda. Aí vai entrar o Benegão, né? Depois o Black Alien. E o Black Alien já entra em 97, cara. Sim. E aí, pra depois. No mesmo ano em que eles são presos, inclusive. Sim, tem a história da prisão, né? Que é muito boa. Que não faz sentido nenhum, né? Que eles fizeram um show lá no Rio, eu acho que era o Circo Voador. Que eles tomaram a dura. Foram pra delegacia, era toda hora. Porque todo show os caras tomavam dura. Eles até falam que tem uma música. Primeiro do usuário, não compre implante. Ele tocava, compre implante, tava preso. Era a música que eles não podiam tocar nunca. Assim, era a única que, de todas as músicas, tem Porcos Fardados, Legalize Já, sabe? Essa, se tocava, já era. E eles tomaram a dura no Rio, ficaram bem impressionados, mas foi só ir pra delegacia conversar e sair. Pegaram um ônibus pra Brasília, já foram bem tensos com aquela situação, e já tinha tido ultimato que se eles parassem em Brasília, eles iam tomar cana. E foram assim mesmo, pra cumprir o contrato. Chegou lá, não deu outra, né, bicho? Porque os caras terminaram o show, já tinha polícia e câmera no camarim. Parecia um reality show. E aí foram presos, só que dessa vez eles não foram pra delegacia. Eles acharam assim, pô, vão pra delegacia, tomar uma dura, vão ser liberados, beleza, vida segue. Só que eles foram presos. E ficaram 7 dias presos. Então, de segundo dia não vinha habeas corpus, terceiro dia habeas corpus negado, quarto dia os caras estão lá ainda. Começou a dar aquela pressão, né? Mas depois conseguiram sair, aí realmente começou essa... Aí vários artistas, até que não eram ligados à legalização das drogas, entraram em defesa pelo direito houve todo um debate na época, né? Tem aquela gravação clássica que eles começam uma das músicas que é tipo... É num programa, tipo um jornal nacional, alguém debatendo sobre a legalização, tá ligado? Sobre o que a pessoa que canta sobre não pode ser julgada como alguém que vende. Sim, e vão no Serginho Grossman também para levantar essa questão, esse debate. Vai se falar muito sobre isso. E foi um momento importante, porque as pessoas pararam para pensar e para conversar sobre legalização, sobre apologia, o que é o quê. Mas houve pressão direta do presidente da época, o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, hoje é aquela coisa, né? Hoje todo mundo fala, né? O Fernando Henrique hoje ele super apoia, né, a legalização, né? Mas na época ele não podia falar isso, tinha uma reeleição ali na frente. Mas ele não podia falar, mas ele chegou a se pronunciar contra? Não, as pessoas, geralmente o posicionamento, eu lembro do Mário Covas falando, que era governador de São Paulo, se não me engano, dele falar que ele não usava, nunca tinha usado, não sabia nem como é que era o cheiro, mas também não podia prender os caras porque estavam falando sobre. Então tinha que ter um debate sobre isso. Política é meio assim, meio saboado, né? Os caras falaram, eu não fumo, mas tudo bem quem fuma. E o usuário não é traficante. Eles tinham mais ou menos essa posição. Hoje em dia não é meio assim, né? O padrão dos políticos, né? Ser meio saboado pra tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, parece. Tem o maior número de pessoas possíveis concordar com a tua opinião, né? Isso é meio foda, né? E sempre foi assim e continua sendo, né? Não mudou nada. Pois é, cara. Só que, tipo, como rolou esse lado de debater a liberdade de expressão, depois disso, acho que a gente viu uma melhora até. Começou a se falar mais sobre maconha. Surgiram bandas como Cone Crew, né? Tipo, que lançou o primeiro álbum só falando de maconha também. Só que hoje eu tenho um sentimento de que a gente pode se pá regredir até nisso, tá ligado? Vocês acham também que no momento que a gente vive, se alguém começar a ser mais radical como Planet Hemp na época que eles lançaram, tipo, falando mal de presidente e falando pra plantar maconha, vocês acham que hoje eles vão receber algum tipo de repressão também? O Planet Hemp se desfez no início dos anos 2000, meio que porque essa discussão da legalização da maconha estava indo num ritmo acelerado da legalização. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não era apologia, a apresentação artística, que não podia ser cerceado, era liberdade de expressão. Depois vai começar a ter todo esse movimento para uso medicinal, para legalização, para tratar como um problema de saúde pública e não como um problema de polícia.
Agora nós estamos vivendo uma época que a coisa tende a regredir, né? Tende a dar aquele coice pra trás. Sim, eu falei isso, cara, porque na real eles vão lançar álbum. Aí pra você ver, né? Quando a situação aperta, o Planet Ramp volta. Né? O Sagaz a situação aperta sem trocadilho. Mas aqui é uma válvula de escape dos caras, né? Mas é maluco porque tu falou isso, Pablo, no começo do nosso Tega Show aqui, que... Caralho, esqueci o que eu ia falar, cara. Que loucura. Não, tu falou que era... Puta merda, cara. Tá, foi mal. Caralho. Não acontece muito, mas acontece, né, cara? É foda. Foi mal. Mas... Ano passado teve o lançamento do filme sobre o começo do Planet Ramp. Ano que vem tá prometido um disco, né? Um disco novo. Então os caras estão se movimentando de novo. O D2 tá louco no Twitter. Os caras estão se mexendo, né? Vocês escutaram alguma coisa dos últimos álbuns? Do D2 e do Black Alien? O Black Alien ele saiu tretado do Planet Ramp, né, cara? Ele até se nega a falar sobre isso, tipo... E o D2 e o Benegão ficam falando o tempo todo nos shows pra ele voltar a cantar e tal. Os caras brigavam muito, né, Igor? Não era brincadeira, não. Os caras brigavam muito. Tem uma entrevista que... Pô, mas a maconha é justamente pra evitar esse tipo de conflito. Aí tá, a maconha era só fachada. Lá dentro rolava as paradas muito mais pesadas. A maconha era só fachada, o negócio ali era feio. Mas vocês chegaram a escutar o último do D2 e do Black Alien? Eu gosto muito do trabalho solo do D2. Acho que ele fez o álbum daquele ano, o Batida Perfeita, né? Procura da Batida Perfeita. Foi o disco daquele ano, sem dúvida. Foi 2006? É 2003, o Batida Perfeita. Caceta, já tem quantos anos? 17? Vai fazer 17 anos. O acústico foi em 2004. 2004. O que eu ia falar era em relação à regressão, né? Que o Igor tinha falado e o Pablo tinha começado a falar sobre isso até porque quando o Planet Ramp surgiu, ninguém falava muito, pelo menos abertamente, sobre maconha, né? Sobre o tema. E hoje é uma coisa muito discutida e tem-se muita informação sobre o assunto. Que bem diferente daquela época, né? Sim. E mesmo assim, tinha muita gente apoiando aquela época, mesmo sem nenhuma informação, era mais realmente irado ficar louco, tá ligado? E hoje em dia não é só irado ficar louco. Tem uma série de coisas que também podemos usar em prol da defesa da maconha, né? Que não tinha naquela época. E hoje em dia, porra, tá se tornando, parece uma guerra contra a droga, mesmo que a gente tenha informação e não tenha motivos suficientes pra cara, existir mas essa guerra. a informação, cara, ela corre contra, tipo... post do governo no Facebook, como aconteceu alguns meses atrás, acho que foi 2018 ainda, a Polícia Federal falando quando a Polícia Federal publicou os efeitos da maconha a curto e longo prazo. E o terceiro efeito a curto prazo era morte e a longo prazo também. Curto prazo, morte. Longo prazo, morte. Se a polícia te pegar com baseada, ela pode te matar. É isso aí. Eu acho que era isso que eles queriam dizer. A marcha da maconha, por exemplo, é uma coisa que não existia, era impensável. Né, nos inícios dos anos 90, um podcast sobre o tema, então também não ia ser uma coisa muito bem aceita. É porque é uma droga muito sempre foi muito ligada à marginalidade, né? Uma droga barata, uma droga popular e sempre foi muito ligada a comportamento marginal, de pobre, favelado, ladrão, essas coisas todas, né? No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. E de latino, né? Então Maria Juana... então é muito estigmatizado, é menos, mas era bem mais. Fumar maconha era um negócio de pobre, né? Era um negócio de pessoa, de pessoa pobre, negro, e favelado e batuqueiro. Então é complicado, é um negócio que vai mudando aos poucos, né? Temos tido várias vitórias nesse sentido. Nos Estados Unidos, grande parte dos estados já são legalizados, na Europa, vários países. E o Brasil vai acabar seguindo, eu acho, esse ritmo. Não vai ser um governo mais conservador ou que tente uma regressão, que vai parar um movimento que é global, que eu acho que não tem como regredir mais. Acho que pode ser atrasado, né? Mas não acho que... Então, é isso que me preocupa, cara, ser atrasado. Atrasado pode ser. Tipo, atrasar mais 15 anos. Tá ligado? E em 2000 o Brasil já discutia a legalização, né, cara? A descriminalização. Havia até tipo um pré-acordo com Portugal sobre isso, tá ligado? E Portugal acabou tomando esse passo sozinho. Sim.
Mas você vê que a coisa é engraçada. E tem aqueles também. Você vê que é uma coisa engraçada. O juiz que mandou prender o Plant Ramp naquela época, em 97, ele foi aposentado compulsoriamente porque ele recebeu propina de traficante pra liberar o cara. Ah, cara, puta que pariu. Vilmar José. Caralho, esse é o Brasil que eu aprendi a Outro amar. que perseguiu pra caramba o Plant Ramp nessa época é o famoso juiz Ciro Darlan. Desembargador agora, e também tem um monte de denúncia de improbidade em cima do cara. Então, é aquilo que eles cantam na música, né? A hipocrisia do poder, né? Até a cena no filme do Plant Ramp muito bom, que ele fala assim, Plant Ramp não é sobre maconha. Ele fala assim, então é sobre o quê? Aí o cara só levanta o dedo do meio, assim, ó. Pá. É isso, né, cara? É sobre não se enquadrar a nenhum tipo de autoridade, não baixar a cabeça pra autoridade, de uma forma de autoridade. Então, eu acho muito mais... A maconha foi o primeiro caminho para se discutir isso, mas a carreira do Plant Ramp, em retrospecto, ele é uma luta por liberdade de expressão, de movimento, de ação e de... Será que esse disco novo deles aí vem com umas músicas novas, uma releitura? Qual vai ser? Você sabe alguma coisa sobre isso? Não ouvi nada, não sei de nada. Tem que dar uma olhada no que eles estão fazendo na gringa, né? Eu espero que eles estejam preparando músicas novas. Inclusive li alguns artigos sobre isso. Acho que serão músicas inéditas. Como o Pablo falou, o D2 tá maluco no Twitter. Vai vir uma coisa furiosa contra o establishment, com certeza. Sim. Uhum. Pois é, e os últimos álbuns do D2 e do Black Alien, os últimos que saíram, o Se Amar é para os Fortes, do D2, e o Abaixo de Zero, do Black Alien, eles já fazem algumas críticas aos presidentes, a instituições de novo, tá ligado? Eu acho que o D2, ouvindo o que o Black Alien fez, não vai querer ficar pra trás quando soltar a música inédita do Plant Ramp, tá ligado? Então eu tô animado pra esse álbum, pra ver o que vem por aí, porque é um momento bem legal. Inclusive, recente, o Benegão, ele foi... um show dele foi cancelado pela polícia, porque ele começou a ele começou a protestar contra o Bolsonaro em cima do palco e a polícia retirou ele e a banda, cara. Olha aí. Isso foi acho que em Minas Gerais ou Goiás, uma parada assim. Tem mais que fazer isso mesmo. Olha aí. Porta de entrada para o crime. Mas é foda, né? Então se eles vão lançar álbum novo, pelo menos que seja algo atual, né, cara? Eu lembrei de uma coisa que você falou aqui Já cansei das músicas velhas já. Do D2, como é que é o nome do último disco dele? É o Se Amar é para os Fortes. O D2 tinha falado, eu vi o entrevistador dele falando que ele, no início lá da carreira dele, do Plant Ramp e tal, ele falou que jamais ia usar amor numa letra dele. Aí quando o cara vai ficando velho, vai ficando mole. Ao longo disso, eu falei, putz, realmente. E interessante essa coisa dos álbuns e tal, mas tem uma lenda que rolava uma fitinha das primeiras gravações do Plant Ramp, caseiríssimas, assim, super sujas, que rolava de mão em mão no underground, carioca, que era super copiada e tal, e que ajudou muito também a banda a ficar mais conhecida. Essa cultura da fitinha, que aliás o Skank fazia isso, ele fazia mixtape e vendia antes de cantar. Então, tem no YouTube o demotape todinho do Plant Ramp, é de 93. Quem quiser dar uma olhada, é bem sujão o som mesmo, muito legal. Que é uma coisa meio que do primeiro disco, né? O usuário, eles falam que eles poderiam ter remixado, eles poderiam relançar esse disco, mas eles seguram a onda porque o legal daquele disco é realmente a crueza e a sujeira dele. Então, os caras... Você tem uma ideia, o usuário ele foi produzido pelo Plant Ramp. Os caras da gravadora estavam tão desesperados pra conseguir um novo Raimundos que eles começaram a fazer um monte de pedidos, né? E os caras da gravadora aceitavam tudo. Falaram assim, tudo bem, mas nós vamos produzir. Tudo bem, pode produzir. Não, tudo bem, mas a música de trabalho vai ser essa. Não, tudo bem, pode ser. Os caras abriu a porta pra tudo que eles queriam fazer. E os caras não tinham a menor ideia de como é que produzia um disco. Então saiu um som de garagem, um som de ensaio. E eu acho que o fato de alguns clipes serem censurados na época que eles lançaram também foi bem interessante pra gerar toda essa imagem de... Também, o clipe do Plant Ramp só podia passar às 11 horas da noite na MTV. Só depois das 11 da noite. Pode crer. E aí você cria esse mito, né, cara, de que os caras são realmente underground demais. O grande problema é que o cara ficava acordado até tarde pra ver o clipe, quando via não tinha nada demais.
Não, você lembra se chegou a passar em Faustão, Domingo Legal? Acho que não, Eles né? cantavam censurado, né, na televisão. Eu lembro, tem essa gravação também que é famosa do programa Livre, que eles vão lá, até o D2 atrasa porque dormiu demais, só os caras ficam falando, pô, o D2 vai acordar não. E o cara não foi, o cara atrasou pro programa de televisão, era ao vivo, né? Aí eles comentam isso, né, que eles cantam e aí é censurado. E cada vez que eles vão falar maconha, eles não falam, eles usam outra palavra, ou então fazem silêncio. Então na TV eu não rolava, não. Yeah, boy, check it out! Vamos lá! Eu canto assim, porque eu fumo maconha. Adivinha que tá de volta explorando a sua vergonha. Eu sou melhor do microfone, não dou mole pra ninguém. Com Planet Ramp, ainda gosta da Mary Kay, por favor. Não, me trate como um marginal, papo for por aí. Já começando os papos, quer me prender só porque eu fumo isso te incomoda? Eu falo preto cheio de bici pra você é foda. Mete aguçada, meu irmão, eu sei que isso te espanta. Eu não queimando tudo. Eu continuo queimando tudo até a última. Continuo queimando tudo até a última. Uma das últimas músicas que fez sucesso, eu acho, foi a do... Que fez sucesso, que eu digo, nacional, assim, de estourar em rádio, foi o Quem Tem Seda ou Não. Que eu lembro, assim, que era, meu Deus do céu, todo mundo cantava fumando maconha ou não, né? Era muito... O legal é isso, né? Você vai nos clipes, nas músicas do YouTube, do D2, do Planet Ramp, tem muita gente falando que, eu nunca fumei maconha, mas eu acho só muito bom. E é uma coisa que realmente ultrapassa, né? A coisa de só ser música, não é música de maconheiro. É um sonsaço, é uma porrada. Sonsaço. Pois é tipo Mamonas, né? Tipo, as letras eram uma bobagem, mas o instrumental era legal e todo mundo O legal do curtia. Mamonas é que cada música tinha uma paródia, tinha um deboche em cima de algum estilo musical, né? Ou de algum artista. Então era tipo uma viagem no mundo brasileiro, na música brasileira. Tinha uma zoeira com o Roberto Leal, tinha uma zoeira com o Fagner, tinha uma zoeira com o Belchior, tinha uma zoeira com Titãs. Meus amigos, vocês acham que a gente esqueceu de falar alguma coisa sobre Planet Ramp? Eu tava falando aqui dos discos, né, da referência, tinha uma coisa assim que eu queria falar. Agora me deu uma de nhoque. Viu aí, Isso acontece. Vamos ver se eu lembro. Então você tem algum recado pra dar, Paulo Peixoto? Onde as pessoas podem te encontrar? Meu recadinho é dar uma olhada no Quatro Coisas, canal de cultura pop. Sou o youtuber que mais trabalha no Brasil. Quiser saber mais sobre as notícias e comentários sobre o mundo do cinema, das séries, de música e de teatro experimental, é só dar um chego lá no Quatro Coisas no YouTube. Só digitar Quatro Coisas que vai. Se você for fazer um Quatro Coisas sobre o Planet Ramp, avisa a gente, cara. Já posso fazer, já tenho aqui, eu tô com... Já tá com material, já. E também indicar esse filme que eu citei algumas vezes aqui do ano passado, que é bem legal, chama Legalize Já. O filme é todo saturado, ele parece preto e branco, e os caras estão mandando muito bem. É muito legal o filme. Da hora. Nhoque, você tem algum recado pra dar? Não, hoje eu até tinha, mas esqueci, cara, também. É foda. O pessoal tá esquecendo muitas coisas hoje, o Marcelo Nhoque. Tá foda. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Quem dá o recado sou eu. Se tiver alguma história pra mandar pra gente sobre o Planet Ramp, algum comentário que você queira fazer sobre esse episódio, mande na DM do Twitter, @thshowpodcast, ou no Instagram, @thshowpodcast também. Siga-nos nas redes sociais. O que foi? Lembrei que eu ia concluir. Fala. Aí te interrompi. Não, fala. A gente falou do Mamonas Assassinas, né? Dessa coisa do deboche. O D2 fala também que uma das coisas mais legais do Planet Ramp é que todo mundo do rap naquela época era aquela cara de mal, e os caras falando e tal, e agressivo. E o Planet Ramp entrou com uma pegada meio debochada, assim, meio diferente da pegada do que se tinha como o hip hop gringo e tal, que era uma coisa mais séria, cara de mal e tal. E os caras entraram com a pegada bem carioca mesmo, né? De zoar, de usar umas coisas mais irreverentes, e acabou funcionando pro formato da banda. Pois é, foi o que fez sucesso com o skatista, né, cara? Sim. Então ficamos por aqui, meus amigos. Um abraço por trás, um beijinho no pescoço e tchau!
Estalo Podcasts.